Era para ser só mais um caso de rotina. Uma esposa desconfiada, um marido distante e um detetive pronto para revelar a verdade. Mas naquela noite eu percebi que a verdade pode ser muito mais pesada do que a mentira. Ela achava que ele tinha outra mulher, mas o que eu descobri foi algo que nem ela nem ninguém estava preparado para saber. Ele tinha outra, mas não era uma mulher. Meu nome é Bruno Nascimento, sou detetive particular há mais de 25 anos. Já investiguei centenas, talvez milhares de casos de traição. Mas este me marcou profundamente. A cliente chegou ao meu escritório aos prantos. Ela descreveu um cenário clássico. O marido já não olhava mais para ela da mesma forma, evitava o contato físico, e as desculpas para chegar tarde em casa se tornaram cada vez mais frequentes. O que ela mais queria acima de tudo era saber a verdade, por mais dura que fosse. E foi exatamente isso que eu prometi entregar a ela. O primeiro passo foi começar a observação dos hábitos dele. Instalei um dispositivo de rastreamento no veículo, analisei detalhadamente suas rotinas, os horários de entrada e saída, os locais que frequentava. Durante os primeiros dias, tudo parecia normal. O trajeto era sempre o mesmo. Do trabalho para a academia, da academia para casa, parecia uma rotina blindada, quase previsível. Até que numa sexta-feira à noite, o rastreador apitou um desvio. Um desvio significativo da rota habitual. Ele não estava indo para casa. Ele parou em um bairro tranquilo, uma área de classe média. A casa era simples, mas o rastreador indicava que era um local que ele frequentava com uma certa regularidade, sempre fora do radar da família. E foi ali, naquele momento, que as peças começaram a se encaixar. Ele desceu do carro, olhou para os lados e, em poucos segundos, um homem abriu o portão. Eles se olharam por um instante, um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. E então, se abraçaram. Mas não era um abraço de amigos, aquele abraço casual que damos em um conhecido. Era um abraço íntimo, carregado de sentimento, o abraço de quem se ama em segredo, longe dos olhos do mundo. De dentro do meu carro eu apenas observava. Eles entraram juntos na casa e logo em seguida as luzes de um dos quartos se acenderam. Aquela imagem por si só já era suficiente. Para os padrões de uma investigação de infidelidade, o caso estava praticamente resolvido. Mas o que veio depois foi ainda mais surpreendente e devastador. Ao rever as imagens capturadas com mais calma no meu escritório, percebi um detalhe chocante. O rosto do homem com quem o marido se encontrava era familiar, muito familiar. Era o melhor amigo da família, aquele mesmo que frequentava a casa deles nos fins de semana, que jantava com o casal, que brincava com os filhos. A confiança depositada nele era total, absoluta. E agora, estava claro que essa confiança tinha sido quebrada da forma mais cruel possível. A esposa jamais suspeitou dele. E quando eu vi aquilo, percebi que a mentira do marido não era apenas sobre fidelidade conjugal. Era uma mentira muito mais profunda, sobre sua própria identidade. No dia seguinte, marquei o encontro com a cliente para a entrega do relatório. Eu a recebi em minha sala e percebi que ela tremia de ansiedade. Eu sabia, como profissional, que aquelas imagens e informações iriam mudar a vida dela para sempre. Não há como se preparar para um momento como esse. Quando ela viu as fotos, ela travou. O corpo dela enrijeceu. Ela olhou para mim com os olhos arregalados e disse em um sussurro: "Esse homem é o melhor amigo dele." O silêncio que se seguiu naquela sala durou longos e pesados minutos. Não houve lágrimas, não houve gritos, apenas o silêncio profundo e assustador de quem acabou de perder o chão. Com as provas em mãos, ela decidiu confrontar o marido. No início ele tentou negar, inventou desculpas, disse que era um mal-entendido, mas as imagens não mentem. Pressionado, ele acabou confessando que vivia essa vida dupla há mais de 2 anos. Ele dizia que amava a esposa, que amava a família que construíram, mas que também não conseguia se afastar do outro homem. Aquilo não era apenas um caso de traição. Era uma prisão emocional complexa, um jogo de aparências, uma teia de mentiras que, como sempre acontece, um dia desmorona. Depois da revelação, o casal se separou. Ela, com muita força, seguiu a vida e recomeçou. E ela, finalmente, assumiu quem realmente era. Mas tarde demais para consertar o estrago e a dor que causou às pessoas que mais o amavam. Esse caso me ensinou algo que eu jamais esqueci e que carrego comigo em todas as investigações. A verdade pode destruir por um instante. Ela pode doer, pode chocar. Mas a mentira, essa sim destrói por uma vida inteira. Se você sente que algo está errado no seu relacionamento, confie no seu instinto. A dúvida machuca e consome, mas a verdade liberta, mesmo que o caminho para a liberdade seja doloroso. Obrigado por acompanhar este caso real até o final. Se você quer entender como descobrir a verdade antes que seja tarde demais, se inscreva aqui no canal, porque o próximo caso que vou contar pode te surpreender ainda mais. Até a próxima.